Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Eu sou um sertanejo, não sou filho de pais analfabetos, mas graças à educação, graças ao estudo, muito esforço, muito trabalho e também ao empreendedorismo, eu consegui construir uma história. Eu quero começar dizendo que aos 8 anos eu era engraxate de rua. Era engraxate para ganhar um pão, para ir ao matinê, para levar um dinheirinho para casa. Aos 9 anos eu era vendedor de laranja, aos 10 vendedor de picolé. Mas sempre tive em minha mente que só através da educação que eu podia ter uma ascensão social, podia ter uma mobilidade social. Meus pais, apesar de não terem oportunidade de estudar, sempre incentivaram todos os filhos para poder estudar e todos estudaram. E aí eu consegui me formar em Direito, consegui me formar em Letras, fazer mestrado, doutorado, ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, fazer o concurso para a Magistratura Federal, depois para o Ministério Público Federal, consegui escrever 17 livros. Mas eu sempre tive a intenção de empreender, porque eu queria construir um projeto educacional, eu queria construir uma história educacional, eu queria construir uma instituição de ensino superior. Foi aí que eu comecei com o Birô Jurídico, concurso para concurso. Posteriormente eu criei a Faculdade Maurício Nassau em Recife, que é o embrião do Grupo Ser Educacional. Em 2003, em 13 de agosto de 2003, fundei com 6 cursos e 500 alunos. E hoje é uma realidade muito forte. Hoje a gente tem mais de 60 instituições de ensino no Brasil, faculdades, universidades, centros universitários, e mais de 160 mil alunos, quase 12 mil colaboradores. E estamos hoje celebrando isso aqui. A gente está celebrando aqui na Uninassal Salvador a transformação da Faculdade Maurício Nassau em centro universitário. É um momento muito importante para a gente, muito especial para a faculdade e agora Centro Universitário de Salvador. E também celebrando os 15 anos do Grupo Ser Educacional, que foi fundado em 2003. É uma trajetória de sucesso, mas também de muita luta, de muitos sonhos, de muita determinação, de muita persistência, de muita obstinação, de muito foco, de muito trabalho. E graças a Deus está dando certo. E a ocasião em que estaremos lançando aqui em Salvador o meu 17º livro, intitulado Falta de Educação Gera Corrupção. É um livro em que eu pesquisei e mostro cientificamente que quanto menor o índice educacional de um país, mais alta é a taxa de corrupção. E isso a gente mostra também que os países mais desenvolvidos, aqueles países que têm a qualidade de ensino alta, o acesso à educação, a igualdade social mais alta, o índice de corrupção é menor. Doutor Janguier, ao lançar este livro no momento que o país vive Operação Lava Jato, em breve os eleitores estarão às ruas para escolher seus governantes. Que mensagem o senhor também traz neste livro para essas pessoas? Exatamente que eu digo que o maior bem do eleitor, o maior ativo que ele tem é o seu voto. Então o eleitor ele tem que procurar analisar quem é o candidato que ele vai votar e usar muito bem esse ativo, votar naquelas pessoas que pensam coletivamente, aquelas pessoas que não pensam apenas no próprio umbigo, não pensam apenas individualmente, aquelas pessoas que têm um projeto, principalmente o projeto educacional, porque eu acho que a educação é a base de tudo. Qualquer país para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento só através da educação. Depois da educação é que você tem que pensar em infraestrutura, em violência, diminuir a violência, até porque quando o país é educado, todo mundo está educado, consegue mais emprego, a violência por si só diminui. Então eu acho que tem que escolher bem um candidato, escolher candidatos que não sejam fichas sujas, que tenham uma história de ética, de honestidade e integridade. Eu acho que isso é o principal conselho que eu posso dar ao eleitor nesse momento. Janguier, o doutor é um fiel exemplo de que a educação, de fato, é o caminho para o país. Qual a mensagem que deixa para toda a população brasileira, principalmente os jovens que ainda não sabem o que fazer da vida, o exemplo de que a educação tem que ser de fato o melhor caminho, principalmente nesse momento especial de eleições de 2018?
Eu digo que todos têm que ter em mente que a educação é a principal forma de mobilidade social, de ascensão social. Muito difícil alguém conquistar algo na vida, principalmente nessa sociedade globalizada, tecnológica e digital e disruptiva, sem que você tenha conhecimento. E conhecimento só se adquire através da educação. Estou falando de um conhecimento de forma ampla, né? Por isso que as pessoas têm que buscar sempre adquirir conhecimento, porque vivemos na sociedade do estudo continuado. Não basta hoje você se formar, botar o anel no dedo e achar que vai viver com o conhecimento adquirido na faculdade o resto da vida e viver bem. Não vai não. Você tem que estar todo dia se reinventando, você tem que estar todo dia estudando, adquirindo conhecimento, porque os analfabetos do século XXI, os analfabetos de hoje, não serão aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles, mesmo sabendo ler e escrever, mas que não sabem desaprender para depois reaprender. Então, eu mostro que a educação transforma a vida em história de destino e também, se a pessoa, além do conhecimento, procurar empreender, essa pessoa pode construir impérios. A Uninassal passou agora a ser centro universitário em Salvador. O que muda daqui para frente? Muda muito, né? A faculdade, ela tem uma série de restrições. Não pode aumentar a vaga, não pode diminuir vaga, não pode criar cursos. Quando você conquista a autonomia universitária, a autonomia constitucional, conferida por força da Constituição e por força da LDB, por força do Ministério, a instituição ela passa a ter uma série de autonomias para poder fazer muito mais flexibilidade, criar cursos, programas de graduação, de pós-graduação, de extensão, programas que pode aprofundar os diversos programas de pesquisa, de extensão. Então os alunos serão beneficiados, de forma que estão de parabéns a todo o corpo docente, principalmente o corpo docente, corpo diretivo, coordenadores, mas especialmente os alunos, que estudarão numa instituição com autonomia universitária e com reconhecimento do Ministério da Educação e principalmente da sociedade e do mercado do trabalho. O que representa para o Dr. Jean Guier este momento, desde quando você começou na área da educação para hoje, esse momento agora que você está vivendo? Representa a consagração de um trabalho árduo e extenuante que a gente começou em 2003, né, lá em Recife, com uma pequena faculdade de 6 cursos e 500 alunos. E hoje a gente está vendo todos os nossos campos, todas as nossas instituições do Brasil inteiro se transformar em centro universitário ou em universidade, conquistando a autonomia constitucional. Então isso é uma representação de que o trabalho árduo, extenuante, determinado, persistente, com muita ética, integridade e honestidade dá resultado e dá certo. É difícil ser ético num país como o Brasil, com tantos corruptos, com tanta gente no poder, principalmente na área da educação também, né, desviando os recursos. Como gerir um patrimônio desse, gerir uma instituição dessa diante de tanta corrupção, de tantos casos que deixa a gente revoltado? Não é difícil ser honesto e ético, não. Eu acho que isso é muito uma questão cultural, né? E vem muito de berço. Meus pais, apesar de não terem oportunidade de estudar, sempre me ensinou que o caminho tem que ser através da ética, da honestidade e da integridade, porque são os valores transcendentais para uma vida humana digna. E eu aprendi com meus pais, eu acho que todos devem ter esse procedimento. Eu acho que não é difícil, não. Na família que deve acontecer a educação, no teu caso aconteceu, claro, o apoio dos pais. Quando os pais estão presentes na vida do filho, na vida educacional, o caminho é mais certo, é mais correto. Meus pais, apesar de não terem oportunidade de estudar, eles sempre incentivaram os filhos a estudarem, porque eles não queriam que os filhos tivessem a mesma vida que eles tiveram. E sempre estiveram presentes na nossa vida. Então eu acho que a figura dos pais é muito importante no desenvolvimento dos filhos, né? Então eu acho que isso aconteceu com toda a minha família. Nós ainda temos aqui na Bahia muitos jovens fora da sala de aula, alguns jovens ainda, crianças, adolescentes passando fome. Como mudar essa realidade? Eu acho que só através da educação. Os governantes têm que investir maciçamente na educação, evitar que o dinheiro seja desviado, educar o povo, porque isso vai levar um certo tempo, né? O que outros países já fizeram, como a Coreia do Sul já fez, outros países já fizeram, o Brasil ainda não fez. Quando isso acontecer, todos tiverem educação de qualidade, acesso à educação e educação de qualidade, o país muda.
país muda, porque a educação gera renda, gera investimento, gera qualidade de vida, gera tudo. Então eu acho que o caminho é pela educação. Pensa em algum dia entrar na política? Não, jamais.